Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa manhã. Para a gente é um prazer, uma alegria, uma felicidade enorme estarmos aqui mais uma vez num domingo pela manhã, ao redor da palavra de Deus, para refletir, pensar alguma coisa que faça sentido para a nossa vida, alguma coisa que nos ajude a enfrentar os desafios do dia a dia do nosso viver. Contudo, porém, todavia, eu quero dar uma palavra introdutória a essa mensagem, a essa reflexão. Desde que eu anunciei o tema ontem, os irmãos lembram do tema, né? Cada um recebeu no seu celular. Não é possível que não lembre, né? Enfim, justo juiz, o justo juiz. Desde ontem que eu recebo mensagens dos mais diversos espectros possíveis e imagináveis. Mensagens que, pela projeção que estão fazendo, acreditam que eu vou defender determinada corrente ideológica. Outras mensagens que acham que eu vou defender outra corrente ideológica diferenciada. As manifestações se multiplicaram de ontem para hoje, mas eu quero dizer aos irmãos que eu tenho minha posição ideológica, beleza? Pura. Mas o lugar de eu expressar a minha ideologia, a minha posição ideológica não é aqui. Aqui, nesse púlpito, não é lugar para isso, porque isso aqui é uma igreja, não é um partido político. Confere? Então, antes que alguns comecem a desligar a reflexão, né? Eu vou fazer uma introdução, como eu sempre faço, etc. E acho que na reflexão, alguns já vão se sentir tentados a dizer, não quero mais ouvir isso, vou desligar, não quero mais essa conversa fiada aqui, porque eu já sei onde é que vai dar. Aliás, eu devo dizer assim, não me julguem até chegar ao final. Me dei o crédito de chegar até o final da nossa reflexão de hoje. Beleza? Dada essa palavra introdutória, porque eu não quero perder nenhum amigo que eu tenho. Os meus amigos foram feitos assim, com tanto esforço, minha gente. Então eu não quero perder nenhum amigo que pertença a um lado. Eu não estou nem dizendo os lados aqui. A um lado ou ao outro lado. De jeito nenhum. Porque esses amigos custam caros para mim, na verdade. Por isso vem essa palavra introdutória aos irmãos nesse instante aqui. E orem por mim, para que Deus me use da melhor maneira possível. Eu acho engraçado essas coisas, sabia? Eu fico sorrindo com essas coisas. Enfim, vamos lá. Eu quero começar hoje com essa frase aqui, com essa observação. Há algumas pessoas que não deveriam morrer, na minha opinião. Você não tem essa sensação? Não se trata, na verdade, da gente dizer assim, eu não queria que meu pai, minha mãe, meu irmão, meu avô, meus irmãos, enfim, os que eu amo, de pertinho de mim, morressem. Não se trata disso. Esses a gente não quer mesmo, de jeito nenhum, porque eu tenho um apego emocional muitíssimo grande das nossas vidas em relação a eles. Porém, eu estou falando aqui de pessoas que tiveram grande contribuição em relação à humanidade, e quando essas pessoas morrem, parece que fica um vazio, uma lacuna, que não vai ser preenchido por ninguém, absolutamente ninguém. Tamanha foi a contribuição daquela pessoa para a existência do ser humano como um todo, e não no núcleozinho familiar apenas e tão somente. Eu creio que talvez você fizesse uma lista, se eu pedisse aqui agora, né, de quais pessoas você gostaria que não tivessem morrido ou não morressem nunca, mas estivessem sempre dando essa contribuição para a humanidade. E entenda bem, por que eu estou fazendo essa reflexão? Por que eu estou falando de julgamento, de justiça, de justo, de juiz? Eu não estou falando isso aqui agora
por conta do grande julgamento que vai haver essa semana em nosso país. Um julgamento cheio de expectativas, um julgamento marcado por uma forte corrente emocional de um lado, de outro, daqueles que são a favor, daqueles que são contra. Não, eu não estou pensando no julgamento futuro, eu estou pensando, na verdade, no passado, no que aconteceu há 2 semanas atrás. E há 2 semanas atrás morreu esse homem aqui, chamado Frank Caprio. Frank Caprio. Por que eu fiz essa reflexão? Pensando nele. Esse é um indivíduo que eu gostaria que não tivesse morrido. Pela pessoa que ele foi, pelo jeito que ele se comportou, como ele exerceu a profissão dele. Isso é de uma lacuna tremenda. Quem foi Frank Caprio? Ele nasceu em 1936, numa cidade chamada Providence, nos Estados Unidos, uma cidade pequena, não é uma cidade grande, não é uma cidade de renome, nada disso, né? E esse homem viveu a vida dele todinha lá nessa cidadezinha, não saiu para ser senador, e etc, 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 etc. Era filho de imigrante também. E existe uma resistência muito grande aos imigrantes nos Estados Unidos hoje, mas ele era filho de imigrantes. E ele foi considerado o maior ou o melhor juiz do mundo. O melhor juiz do mundo. Simplesmente isso. Aí você fica se perguntando, como é que, na verdade, um homem que aparentemente... Talvez alguns aqui estejam ouvindo falar dele pela primeira vez agora, nessa manhã. Como é que um homem que parece até um ilustre desconhecido é considerado o melhor juiz do mundo? O mais famoso juiz do mundo, diga-se de passagem. Os vídeos dele no YouTube chegam a ter mais de 1 bilhão de visualizações. Não é não. Bilhões de visualizações. Um programa que ele tinha no sábado à noite batia recorde de audiência na televisão. Aí você pergunta, que programa era esse? Era um reality show. Aí você diz, já comecei a ficar arrepiado. Negócio de reality show não é muito bom. Mas o reality show dele, sabe o que era? Simplesmente a filmagem das audiências dele. Filmavam, editavam e passavam na televisão do sábado à noite. E essa audiência era altíssima, simplesmente com as audiências desse homem. Pergunta que a gente faz é assim, como foi isso possível? E a resposta ela é muito simples. Ele alcançou essa notoriedade toda fazendo justiça. Fazendo justiça. Agora entenda. Talvez eu devesse dizer melhor assim. O que ele conseguiu de diferente foi exatamente juntar a justiça legal com a justiça social. Porque nem sempre essas duas andam juntas. E ele conseguiu unir essas duas justiças. Ele é autor de algumas frases muito interessantes, como essa daqui, por exemplo. Eu não uso um distintivo debaixo da toga, mas sim um coração. Eu não uso um distintivo debaixo da toga, eu uso um coração. O que é que ele queria dizer com isso? Que ele não estava ali como se fosse um delegado de polícia para punir as pessoas e simplesmente punir as pessoas. Mas ele é autor de uma outra frase também muito interessante, que ele diz assim, olha, nós não estamos aqui para punir as pessoas, estamos aqui para fazer justiça. O papel de um juiz não é punir as pessoas, mas é fazer justiça. Haverá momentos em que a justiça envolverá algum tipo de punição? Sim, mas punições estas que deverão estar dentro da mais absoluta lei e, portanto, dentro da mais absoluta justiça. Justiça. Enfim,
É essa postura desse homem que fez com que ele se tornasse tão conhecido, tão famoso, e mudasse, de certa maneira, de certa forma, o próprio conceito do que é justiça. Dia a dia, no seu tribunal, exercendo a sua função. Vamos ver se a gente consegue, Josi, colocar o vídeo ali agora. Ah, sim. Pode clicar, pastor, não vai não. Cliquei. Não foi. Basta dar um... É no próprio notebook mesmo. Não, Léo. Enquanto volta para o ponto onde estava. Esse vídeo que eu vou mostrar para os irmãos é simplesmente o vídeo de uma audiência dele. É coisa curtinha. São muito curtinhas, rápidas até. Basta passar o dedo em cima e dar um toque aí. Vamos lá. Se o som não chega, eu vou ler para os irmãos. Bom dia. A legenda vai aparecer aqui embaixo. With a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation. Você está sendo acusado de estar em alta velocidade numa zona de escola. I don't drive that fast, Judge. Eu não conduzo assim, não dirijo assim tão rápido. I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. It's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Beleza? Só isso. Para quem não conseguiu fazer a leitura exata das legendas, assim, fazendo um rápido resumo, esse senhor de 93 anos foi levado ao tribunal porque foi multado por dirigir em alta velocidade numa zona de escola. E eles são muito rigorosos lá dos Estados Unidos em relação a esses caminhos que passam por escolas. E aí, ele foi apelar em relação àquela multa. E aí ele descobre que esse senhor tinha 93 anos, estava realmente numa velocidade acima da permitida, mas ele estava socorrendo o filho dele de 63 anos de idade que tem câncer e que precisa, na verdade, fazer tratamento 2 vezes por semana. Aí um dos juízes olha para a cara dele e diz: você é um bom homem, você é um legítimo representante da sociedade americana. E é como se ele dissesse: nós gostaríamos de ter mais gente como você aqui. Você aos 93 anos faz isso, você me deixa numa posição difícil em relação ao meu filho que está ali. Porque quando ele tiver 63 anos, ele vai querer que eu, aos 90, esteja dirigindo para ele. Você está colocando pressão sobre mim, na verdade. Mas o resultado da sentença é que Deus abençoe o seu filho, o caso está encerrado. Eita, glória a Deus. Você entende o que é fazer justiça e não ter gana de punir? É diferente uma coisa da outra. Eu estou colocando isso hoje porque, de um lado, eu olho para Frank Caprio
com essa postura, com essa posição, com essa forma de pensar. E por outro lado, eu olho para a situação caótica, a situação terrível, a situação complicada do juridiquês em que nós entramos aqui no Brasil. Hoje nós temos juízes que são absolutamente famosos, conhecidos pelo nome, pela biografia. Hoje nós temos, por exemplo, dentro dessa situação caótica, situações que às vezes quase que extrapolam a linha de raciocínio comum do ser humano. Não precisa ser um juiz para ter senso de justiça. Eu ressalto a posição do Frank Caprio aqui, porque eu olho para um lado e eu vejo que, por exemplo, há juízes em nosso país hoje que, por desleixo, por falta de boa vontade, ou falta de tempo, eu quero até acreditar isso, deixam uma pessoa morrer na cadeia por falta de assistência médica, quando a própria justiça dizia: solta esse homem, solta não, coloca ele em casa com tornozeleira eletrônica para que ele tenha condições de ir ao médico, e o juiz simplesmente se faz de rogado, entra pelo um ouvido, sai pelo outro, até que o homem morre na cadeia. Que justiça é essa? Eu digo isso porque nós estamos vivendo um tempo onde juízes abrem inquéritos que não têm fim. Quem já viu na história de qualquer país do mundo um inquérito que dura 5 anos, 6 anos, e não tem término, e não há sentença final, e não há... O que que impede esse inquérito de terminar? Pesquise no mundo inteiro, para que você possa ver se tem alguma ideia de algum inquérito assim. Parece que esses inquéritos são feitos para manter os acusados, enquanto acusados, já prisioneiros. Porque parece que uma sentença paira sobre a cabeça dessas pessoas. Eu digo isso porque estamos vivendo um tempo em que os juízes assumem 3 papéis dentro de um mesmo processo. O juiz é juiz, o juiz é delegado, que investiga, e o juiz é promotor, que acusa. Dentro do mesmo inquérito, qual sentença vocês acham que isso vai resultar? Vai dar o quê? Quando eu abro o inquérito, eu investigo no inquérito, eu acuso no inquérito e eu mesmo vou julgar o inquérito. Eu digo isso porque nós estamos vivendo tempos em que dar opinião virou crime, o chamado crime de opinião. Você está me ouvindo direitinho? Você não tem mais direito a ter muita opinião sobre alguma coisa não, viu? As suas opiniões têm que ser restritas. Você só pode ter opinião sobre futebol. Aí você pode ter opinião. Você pode ter opinião sobre concurso de beleza. Você pode ter opinião sobre reality show. Você vai lá, dá o seu dinheiro de graça, fica um besta, telefonando para aquela leseira para votar em fulano, beltrano ou ciclano. Aí você pode ter opinião. Mas sobre as coisas sérias da vida, você não pode ter opinião, porque é crime de opinião. Pelo amor de Deus. No dia que eu não puder mais ter opinião, eu não tenho mais direito de ser homem, de ter liberdade. Vocês estão pensando que parece que tem uma parcela do país que está cego em relação à lógica da simplicidade das coisas. Volto a dizer, meu papel aqui não é defender lado A ou lado B, mas é olhar para uma coisa chamada justiça e falar sobre um justo juiz. É diferente uma coisa da outra.
Eu digo isso porque estamos vivendo um tempo onde as pessoas são presas preventivamente, sem acusação e sem direito de se defender, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Você não pode chegar, portanto, numa televisão, numa rádio, e dizer assim: eu estou sendo acusado disso, 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 mas eu quero dizer que eu não fiz isso, isso e isso. Eu quero me defender. Pode não. Você tem que ficar calado. Lembra aquela história lá? Calado. Eu digo isso porque nós estamos vivendo um tempo muito estranho, extremamente estranho, onde de um lado a gente vê a morte de um homem como Frank Caprio, do outro lado a gente olha e vê uma barra funda jurídica estranha, difícil e complicada da gente sair desse emaranhado. Nessa hora, portanto, é que cargas d'água calhou de ser hoje, véspera desse bendito julgamento, em que eu, chamado por Deus, há 2 semanas, na verdade, quando Moisés pregou, me veio a ideia de falar sobre o justo juiz. O justo juiz. Para, primeiro, delimitar quais são as características de um justo juiz. E segundo, para me consolar, sabendo que existe pelo menos um juiz que é justo de verdade. Um juiz que não tenta esmagar o réu com as suas marteladas. E é sobre esse tema que nós vamos discorrer hoje. O justo juiz. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículos de 5 a 8. 2 Timóteo. Lembra de quem é Timóteo, né? Timóteo tem uma alcunha que foi criada por mim aqui, né? Lembra, não? A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre Timóteo, eu acho. Timóteo, um menino criado com vó. Mas um menino muito bom homem, muito sábio, muito inteligente. 1 Timóteo 4, versículo de 5 em diante, diz assim: você, porém, deve... Eu estou lendo na versão, nova versão transformadora. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como uma oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida e permaneci fiel. E agora? O prêmio me espera. Que prêmio é esse? A coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio, este prêmio, não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Amém? Ore comigo nesse instante, meu amado irmão. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia para com todos nós aqui nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a termos os nossos ouvidos abertos à tua voz, que nós possamos entender que essa palavra não é minha, mas é do teu divino Espírito Santo para nós nessa manhã de domingo. Manhã em que nós aproveitamos para orar pelo nosso país, pela nossa sociedade, pelo mundo como um todo,
pelas justiças e injustiças que acontecem por mãos de juízes, principalmente aqueles que estão encarregados de fazer a justiça tão esperada em favor do fraco, do oprimido, Pai. Que Pai bendito e Deus eterno, nós possamos contar com o Teu apoio, com a Tua presença, para dirigir o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso bairro em que nós vivemos. Pai bendito e Deus eterno, muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. A partir desse texto, a primeira lição que nós queremos tirar, que se refere a juízes, é essa aqui. Não basta ser juiz, precisa ser justo. Não basta ser juiz. Em primeiro lugar, é preciso ser justo. O texto que nós acabamos de ler diz exatamente isso. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará no dia da sua volta. E é interessantíssimo aqui que todas as vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia, justo juiz, você vai sempre encontrá-la normalmente assim, justo juiz, como se dissesse assim, em primeiro lugar você tem que ser justo, para depois você ser juiz. Porque não adianta você ser juiz sem ser justo de forma alguma. Existe um ditado que diz assim, a justiça vem de casa, e é verdade. De que me adianta um juiz que não é justo? Serve para alguma coisa? Presta para alguma coisa? Você tem uma causa, essa causa cai nas mãos de um juiz que não é justo, capaz de receber suborno para dar uma sentença contra você que não subornou ele. Adianta ter um juiz que não seja justo? Não adianta. A primeira obrigação de um juiz é ser exatamente justo. Seria a mesma coisa de eu dizer assim, adianta você ser um cozinheiro sem saber cozinhar? Funciona? Você tem todas as receitas do mundo na sua cabeça. Todas as receitas de bolo de rolo, né? Tem todas as receitas de bolo da vida, de todos os pratos maravilhosos na vida. Você tem tudo isso decorado, mas você não sabe cozinhar. Resolve? Não adianta. Eu fico tentando levantar a moral da minha esposa como cozinheira lá em casa, mas quase que eu não consigo, quase não. Ela faz algumas coisas maravilhosas. Eu digo, rapaz, você faz muito isso, você cozinha muito bem. Ela disse, eu cozinho bem, nada. Eu faço umas coisinhas, outras, não sei o quê, não tem jeito de levantar. Mas ela adora captar receitas. Isso. Ela adora receitas, ela pega as receitas, guarda com cuidado, não faz nada, guarda só para guardar a receita. Enfim, mas faz algumas coisas muito boas, diga-se de passagem. Enfim, o que eu estou querendo dizer assim, adianta um juiz saber todas as leis do mundo, o que faz um juiz? Um juiz é o conhecimento que ele tem, os concursos que ele passou, é isso que faz de um juiz um juiz. Mas adianta ele ser juiz se ele não for justo? Não adianta. É inerente à natureza de um juiz ser justo. Como é da natureza de um cozinheiro saber cozinhar. Ou seja, colocar na prática. É imprescindível, portanto, meus amados irmãos e amigos, que um juiz seja justo. Ser justo, no original grego aqui, significa observar as leis de Deus. Significa pensar, sentir, agir totalmente em conformidade com a vontade de Deus na sua vida. E se há uma lei que todo e qualquer juiz do mundo precisa seguir antes de toda e qualquer lei, é a lei de Deus. É a lei divina, que é a lei que existe sobre todas as leis, e é a lei que dá base para todas as leis que nós temos aqui embaixo.
A lei melhor do que aquela que diz assim: ame ao próximo como a si mesmo. Se isso fosse verdade absoluta, o mundo seria o que nós temos hoje? Se eu amasse o meu próximo como a mim mesmo. Então a lei de Deus ela é muito, 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 muito mais superior, porque é apenas um mandamento, um degrau, já resolve quase que todos os 100% dos problemas da história da humanidade que nós estamos inseridos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ser justo, portanto, é estar em perfeito alinhamento, em linha reta, em retidão, como diz a Bíblia, em relação a Deus e ao exercício do cumprimento da sua vontade na sua vida. É como se você fosse viver numa estrada de mão dupla que tivesse uma direção só. Como se a estrada é de mão dupla. Mas nessa estrada de mão dupla não existe contramão. Porque Deus vem com a vontade dele. E nós o encontramos com a nossa vontade. Não há contramão nisso. Não há contramão nisso. Entende? Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que não basta ser juiz, é preciso andar na justiça. Não basta ser juiz, é preciso andar na justiça. Aí eu quero convidar você a ir comigo para o Salmo 85. Salmo 85, versículos 12 e 13. E eu achei uma coisa muito interessante aqui. Na verdade, o livro dos Salmos é um dos livros da Bíblia que mais fala da palavra justiça. Justiça, justo. É o livro dos Salmos. Que aparentemente é simplesmente um livro poético. Nada mais do que isso. Canções, músicas. Mas fala de justiça até dizer basta. Salmo 85, versículos 12 e 13 diz assim: sim, o Senhor dará as suas bênçãos, nossa terra produzirá uma farta colheita. Aí vem a frase que nós queremos: a justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. A justiça vai adiante dele quem? Deus, o Senhor, e essa justiça prepara o caminho para os seus passos. É como se ele dissesse assim: olha, Deus levanta a perna para dar o passo, a justiça já está lá debaixo do pé dele. Como o terreno seguro onde ele deve pisar. Ou seja, a justiça antecede os passos do Senhor, os passos de Deus. Existe uma outra versão que diz uma coisa talvez mais bonita ainda. É a versão da Bíblia que diz assim: a justiça irá adiante do Senhor, aí presta atenção, cujas pegadas ela transforma em caminho. Eita glória! É como se ele dissesse assim: não existe caminho. Mas no momento que ele levanta o pé e pisa, aquela pegada transforma-se num caminho. Um caminho de justiça. Então, meu senhor juiz, que me ouve talvez nessa manhã, ou talvez me ouça na internet um dia, quem sabe. Estou falando para todos os juízes, tá? Nenhum em particular. Nenhum em particular. Não basta, muito perigoso hoje em dia. Não basta, portanto, ser juiz. É preciso andar na justiça. Ou melhor, talvez a gente pudesse dizer assim: não basta que a justiça esteja dentro de nós, ela precisa se expressar dentro do nosso caminho. Ela precisa transformar os nossos passos concretos em passos de justiça. Não adianta você ter conceito de justiça dentro da sua cabeça, guardado, alinhavado, estruturado, organizado e até acreditado. Se essa justiça não sai de dentro de você e não se transforma em algo concreto. Passos de justiça. Pegadas de justiça. Isso sim
é absolutamente necessário. Que bênção! Quando cada pequeno passo nosso, de cada dia, é um passo de justiça. É um passo onde a gente expressa essa justiça. É um passo que é dado dentro de um contexto histórico, geracional, social, comunitário, mas é um passo de justiça para com o nosso próximo, que está mais próximo de nós. Pergunta é: eu tenho dado passos de justiça na minha vida? Por exemplo, a gente não pode ficar apontando o dedo para os juízes se eles fazem ou não fazem justiça. A gente tem que pensar na nossa justiça própria. Por exemplo, eu pago o valor merecido à minha faxineira que vai lá em casa 2 ou 3 vezes na semana? Eu já soube de situações em que mal a comida é dada, a pessoa está trabalhando na sua casa. Passa o dia lá. E há reclamações de que aquele indivíduo está comendo muito. Isso é justo? Eu pago o que é justo ao meu eletricista? Quando ele vai consertar as minhas coisas lá em casa, eu fico barganhando com ele. Ele diz é 50 reais. Aí você diz, mas não dá para fazer por 25, não? A gente reduz logo pela metade, né? É justo? É justo o que eu pago ao meu encanador? E vai por aí, daí por diante? E eu não quero nem falar de oficina mecânica aqui, para não gerar polêmicas, tá? Tá bom. Se eu não pago o que é justo à minha faxineira, ao meu encanador, ao meu eletricista, eu tenho que reclamar das tarifas de Trump? Porque sobre aqueles que eu tenho um certo poder econômico, eu não estou sendo justo. Aí eu de noite vou reclamar de Trump. Porque Trump, 50% aí de tarifa, não sei o quê. Que moral eu tenho para reclamar de Trump? Se eu, quando tenho a oportunidade de exercer a minha justiça com aqueles que eu tenho poder sobre eles, eu sou injusto. Eu conheci, quando eu era da Igreja Batista de Campo Grande, um promotor chamado Aristarco. Aristarco é um nome que a gente nunca esquece, né? Porque faz anos que só que eu conheci esse homem, que eu vivi essa história com esse homem, e eu nunca esqueci o nome dele, porque o nome é bíblico, mas é estranho, né? Aristarco, né? Deve significar alguma coisa interessante por aí, depois eu vou pesquisar. Mas, quem pegava carona com o irmão Aristarco, que era promotor, no caminho que a gente ia para a igreja, é um caminho que tem 2 retornos. O primeiro retorno, a igreja está para lá, tá? O caminho é para cá. Mas para você ir para lá, você tem que ir aqui, fazer o retorno e voltar para cá, ok? O primeiro retorno, ele era proibido. O retorno mais perto. Ficava uns 50 metros da entrada dessa estrada. E o segundo retorno era bem longe. Você tinha que andar ainda mais uns 300 metros para fazer o segundo retorno. Um dia eu peguei carona com ele. Acostumado que todo mundo, como um bom brasileiro, olhava para um lado, olhava para o outro, fazia o retorno aonde? Aonde era mais perto. Só que era proibido. Aristarco não fazia isso de jeito nenhum. Aristarco passava pelo retorno próximo
ia lá nos Cafundé de Judas, no último retorno, fazia a volta lá e voltava para cá, para ir para a igreja. Porque ele sabia que ele era promotor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele era um dos homens responsáveis pelo arcabouço, esse nome não é bom, né? Arcabouço jurídico do país. Sozinho, sem ninguém mandar, obrigar, sem polícia, sem nada, ele sempre fazia isso. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. Porque não adianta ser juiz ou promotor ou advogado de defesa se você não anda na justiça. Isso é andar na justiça. Então, em primeiro lugar, não basta ser juiz, tem que ser justo. Segundo, não basta ser juiz, precisa andar na justiça. Terceiro lugar, terceira lição que eu quero convidar os irmãos a estudar comigo, a refletir comigo nessa manhã, é que não basta ser juiz, é preciso julgar com justiça. Veja bem, existe uma diferença entre o ponto anterior e esse. No ponto anterior, a gente precisa andar na justiça. Mas não só andar na justiça, a gente precisa também julgar na justiça. Quero convidar os irmãos a lerem comigo 1 Pedro 2, 22 e 23. 1 Pedro 2, 22 e 23, que diz assim: ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ou justamente, como tem em outras traduções. Mas eu gosto dessa que enfatiza o nome justiça. Deus, ele sempre julga com justiça. Portanto, não basta ser juiz, tem que ser justo. Portanto, não basta ser juiz, tem que andar na justiça. Portanto, não basta ser juiz, é preciso julgar com justiça também. E aqui há que a gente fazer uma distinção entre o que é justiça e o que é juízo. Veja bem, justiça é uma coisa, juízo é outra. É por isso que você encontra na Bíblia essa separação de justiça e juízo. São duas palavras diferentes. O que é justiça? Justiça é o conjunto de parâmetros, normas, regras, leis, procedimentos que nós temos como base para julgar as ações das pessoas. Para julgar as ações das pessoas, as atitudes e os comportamentos dela. Isso é justiça. É o arcabouço, é o conjunto de tudo isso, que nos dá a ideia de que é certo e do que é errado, de como deve ser feito e do que não deve ser feito. Porém, juízo é o exercício da justiça. Entendeu? Eu me utilizo da justiça, das leis, das normas, das regras, dos procedimentos, etc., estabelecidos para que você tenha uma sociedade. Eu me utilizo disso, da justiça, esse arcabouço maior, para fazer juízo, julgamento, julgar no dia a dia. Portanto, meus amados irmãos, juízo é a aplicação da justiça no dia a dia. É a decisão, é a sentença final, é a emissão do julgamento sobre determinado sujeito. Isso é juízo que você está fazendo sobre uma pessoa. Então, é preciso dizer que Deus, ele não desassocia uma coisa da outra. Ele não desassocia a justiça do juízo. Mas ele julga com justiça. Ele utiliza esses parâmetros aqui de justiça para aplicar em você aqui no dia a dia seu, com ele e dele com você. Ou seja, é preciso que a gente enfatize isso, porque há alguns juízes que não julgam
com justiça, cujas leis servem para uns e para outros não. As leis servem para uns e as brechas da lei servem para os outros. Há juízes que julgam com a amizade e não com a justiça. É ou não é? Se é meu amigo, está passada a mão, o processo é engavetado. Isso é julgar com a amizade e não com a justiça. Há juízes que julgam de acordo com os seus interesses pessoais. É ou não é? Não julga com a justiça, como ela deve ser feita e aplicada, mas julga de acordo com os seus interesses pessoais. Eu vou julgar aquele cara que pode me julgar depois. Eu vou julgar aquele cara e vou abrir mão de uma certa gorjeta que ele vai me dar bem gordinha. Isso é julgar de acordo com os seus interesses pessoais. Há juízes que não julgam com a justiça, mas julgam, na verdade, com os conchavos políticos. É ou não é? Para os do meu partido, tudo. Para os outros, nada. E se é julgar com a justiça? Veja bem o que eu vou lhe dizer. Numa das últimas eleições aí, teve um candidato que teve mais de 70 ações contra ele, aceitas pela justiça. Porque não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquilo outro, pode falar daquilo outro, pode falar daquilo. Do outro partido não teve uma. Aliás, teve uma meia boca. É estranho isso, né? É como se dissesse assim no seu casamento. Você é casado, né? Aquela madame linda, maravilhosa. Você, quando estava noivo, pensou que ela seria aquela noivinha a vida inteira, né? Enfim. Então, e vice-versa, né? Você casou com aquele rapazinho que você achava lindo, maravilhoso, fantástico, né? Hoje em dia você diz assim, não é bem aquilo que eu pensava, não, né? Mas, é como se você chegasse diante do pastor no gabinete pastoral e ele desse 70 vezes razão à sua mulher e nenhuma a você. Não, aí tem algumas mulheres que estão dizendo, não, aí o pastor está certo, né? Porque realmente as mulheres têm sempre razão, não há o que discutir nesse assunto, é justo a gente pensar dessa forma, né? O inverso é que não pode acontecer de jeito nenhum, o homem está 70 vezes certo e a mulher uma vez errada, uma vez certa, esse exemplo não serve. Muito bem, está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que eu estou dizendo aqui, olha, não basta ser juiz, é preciso julgar com a justiça. Concluindo, meus queridos irmãos. Concluindo. Eu preciso chegar nesse ponto. Não basta ser juiz, é preciso examinar pensamentos e emoções. Mas antes de chegar nesse ponto, é preciso que eu diga o seguinte para os irmãos, fazendo uma ligeira recapitulação. Presta bem atenção, é fácil de memorizar, eu sou muito didático no que eu digo, justamente para os irmãos absorverem, guardarem no coração e não esquecerem mais nunca. Não basta ser juiz, tem que ser justo. Não basta ser juiz, tem que andar na justiça. Não basta ser juiz, tem que julgar com justiça. E em quarto lugar, não basta ser juiz, tem que examinar pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções. Galera aí da mídia vai ter outro vídeo agora, tá? Pessoal, antes do vídeo eu quero que você leia comigo Jeremias 11:20. Jeremias 11:20. O que diz Jeremias 11:20? Diz assim na frase final:
Ó Senhor dos exércitos, tu, olha só que beleza, tu que julgas com justiça. Tu que julgas com justiça. E examinas pensamentos e emoções. Cara, aqui, volta lá onde eu estava. Acho que essa imagem traduz tudo, né? Apaga um pouquinho essa luz daqui para essa imagem ficar mais nítida para quem está em casa. Só para absorver melhor. Mais uma. Ah, é a daqui que está acesa. Bom, deixa assim. Melhorou. Melhorou bastante. Eu acho que essa imagem diz tudo. Ali está o réu, aqui está o juiz, e ali tem o juiz que examina pensamentos e emoções. Aqui, nenhum juiz terreno entra, porque ele é o único que consegue examinar pensamentos e emoções e pensamentos. Por isso, você e eu e você, a gente pode relaxar tranquilo nessa história chamada de juízo final. Não tem isso? Já ouviram falar do juízo final? Sim. Todo bom crente, todo bom cristão já ouviu falar do juízo final, né? Aí a gente tem umas fantasias a respeito do juízo final, né? A gente imagina assim, aquela multidão de gente que não tem mais tamanho, todos os milhões, bilhões, sei lá, trilhões de pessoas que já existiram na face da terra, o tribunal ali, Jesus Cristo lá, Deus no centro, Jesus Cristo de um lado, Espírito Santo do outro, e assim a gente imagina ele chamando de um por um, vem cá, Gerson, vem aqui no meio, e trilhões de pessoas olhando para você, e ele, agora, Gerson, me dê conta disso, aí a tua vida, a gente que ainda é fantasia, né? A vida passando num telão enorme, para não ter jeito de você desmentir. Jesus nos slides, né? Jesus com esse negócio aqui, né? Passando os slides da vida da gente, etc. É complicado. Agora imagina, tem que durar a eternidade esse negócio. Os trilhões de pessoas tem que durar até a eternidade esse troço aí. Não fantasia isso não, pelo amor de Deus. Não fantasia isso não, porque nós estamos entregues nas mãos de um juiz, que não é apenas juiz, é alguém que examina pensamentos e emoções. Amém, meu irmão? Agora também eu tenho que dizer uma coisa, esse julgamento não vai ser igual ao Alto da Compadecida não, tá? Aquele julgamento final do Alto da Compadecida é ridículo, teologicamente falando. Ridículo. É o julgamento, é engraçado, a gente sorri, bastante sorri com isso, mas não tem nada a ver com a história real, nada a ver com a história real. Aquele julgamento é o julgamento de, vamos passar a mão por cima disso, vamos passar a mão por cima daquilo, vamos arrumar uma situação que justifique o que o pobre do João fez. Não, nada a ver com aquilo dali. Não é aquela fantasia, também não é o Alto da Compadecida de jeito nenhum. Mas a gente precisa dizer que esse texto, tu que julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Na versão AA, ele diz assim, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que investigas o mais íntimo do coração. Essa é a linguagem mais antiga. Deus, ele investiga o mais íntimo do seu coração. E porque ele vê o seu coração, ele pode lhe dar o julgamento correto, verdadeiro, sincero, honesto, justo e justo. Não tenha medo do julgamento, não tenha medo de juiz, Deus como juiz, porque ele é o único juiz capaz
capaz de nos compreender perfeitamente. E se ainda precisar de mais alguma coisa, a gente ainda tem um advogado de defesa. Cristo Jesus, o nosso Senhor, conforme diz Pedro. De quebra, a gente ainda tem Jesus Cristo, nosso advogado fiel, conforme a Bíblia diz. Como é que eu vou julgar aquele que eu não conheço a fundo? Como é que eu vou julgar alguém que eu não tenho acesso aos pensamentos, às emoções dele, às motivações dele? O meu julgamento só pode ser um julgamento imperfeito. Mas o padre Antônio Vieira, ele diz uma coisa certíssima, ele diz assim: Deus estabeleceu um dia para julgar os homens, e os homens se julgam todos os dias, uns aos outros. É ou não é? Quantas vezes você já julgou alguém hoje? Fulano está com uma camisinha tão feia hoje, meu Deus do céu, que coisa maior. Eu não podia vir para a igreja com um sapatinho melhor, coisa assim. Fulano está com a cara tão feia hoje, a Fátima está tão murcha, está doente mesmo. Murchinha, a bichinha está murchinha, está com aquela alegria. E a gente começa, ou então a gente olha para a Fátima e diz assim: Fátima está com raiva do pastor hoje, é? Não é Fátima está doente não, né? Fátima está com raiva do pastor hoje, é? Porque ela está com aquela cara feia ali. Meu irmão, não se apresse a julgar ninguém, não. Não tenha avidez por julgar as pessoas no dia a dia, porque isso não vale a pena. Você não consegue examinar pensamentos e emoções. Você não consegue examinar ou investigar, como a palavra da Bíblia diz, o íntimo do coração de um indivíduo. Portanto, tenha muito cuidado ao emitir opiniões. Aí sim, são opiniões sobre as pessoas. Porque isso não vale a pena de jeito nenhum. Vamos lá, vamos ver se o vídeo passa. É mais uma audiência do nosso querido Frank Caprio. Estou com fome. Medina Bonifácio. Good morning. You're motivated by the book. Yeah, just going through a lot right now, to be honest. Right. Just having a lot of personal problems of just homelessness, stuff like that. You're homeless? Yeah, Yeah, housing? no. Where do you live? I was going from family member to family member's houses, but they only let me stay for so long, and I was just sitting in my car, so it's just kind of, You have 10 violations. yeah. Are you living in your car? And yeah, So now you don't even have any place to live because your car was taken. exactly. Are you working? I just got a job. I was working before. I was actually working at Smart Green not too long ago, but I was dealing with homelessness and just dealing with a lot of things. And now I'm working at a restaurant, and I was just hoping that I could be able to do some kind of like payment plan to be able to keep my car. I have autism. I'm on the spectrum. How much can you afford to pay to I have like $5 in my pocket. I was broke as of last week. I'm going to order a $100 boot fee. I'm going to charge you $300. You certainly are in need. So I'm going to use $300 of that fund for your benefit. Yeah. And the boot will be released. You then will owe $100. I'm going to give you 1 month to pay the $100. If you can't pay it, I want you to come back and see me. And if circumstances don't change, then I will arrange for that to be paid as well. Thank you so much. Do you have anybody to eat? I've been working at the restaurant, so that's how I'm able to live. I've been only eating like 1 meal a day because I give 1 free meal. And
I think you have some challenges that are very difficult to face. We're going to arrange to give you $50 in cash from the Philomena Fund, so you will have some money, so you can get something to eat Thank a you. couple of days. Thank you. You understand that? Yeah. So before you leave the courtroom, all right? Listen, I'm not joking about homelessness. I know it's a very serious matter. I'm just trying to make you feel comfortable. That's half the battle. Okay. You have to do something else. Okay. When things turn around for you, you have to help somebody else, right? That's true. Yes. Okay, have a good day. Thank you. Fantástico, né? Emocionante, né? Quando a justiça é feita com o objetivo não de punir, mas com o objetivo de ser feita a justiça. Você lembra como eu disse no início, que ele conseguia juntar as duas coisas, a justiça legal e a justiça social? Aí está um exemplo fantástico disso daí. Ainda tem um slide lá, viu, Josi? O último slide. É muito bonito, quando a gente vê a justiça sendo feita por alguém. E nós devemos ser justos com a nossa faxineira, com o nosso eletricista, com o nosso encanador, com aqueles que pedem a gente um valor que a gente acha que é o valor justo. E a gente não fica barganhando o tempo todo. É claro que eu não estou ensinando os irmãos a não barganhar, eu acho que a gente precisa barganhar. Mas a gente precisa saber com quem a gente vai barganhar. De que maneira a gente vai barganhar. É muito interessante, é muito justo, quando a gente, na verdade, se apercebe de que opiniões vazias sobre as pessoas, julgamentos que nós fazemos sobre as pessoas, eles podem estar absolutamente infundados, porque eles não se referem a pensamentos e a emoções que estão dentro das pessoas. E para finalizar, eu quero finalizar com esse versículo, com mais um versículo bíblico. Salmo 97, versículo 2, que diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam. Isso significa o seguinte, que na verdade Deus está envolto no mistério. Ele nunca se revela totalmente para a gente. Nós não suportaríamos um face-to-face com Deus. Seria santidade demais, para pecaminosidade demais. E essas duas coisas não se juntariam de jeito nenhum. Mas o restante do versículo diz o seguinte: nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Amém, meu irmão? Amém. Deus está sentado em cima da justiça e do juízo e da justiça. Um passo que ele dá abre um caminho para a justiça e para o juízo. Deus é justo juiz, e que Deus nos abençoe. Amém e amém. Dê a luz aí, só.